O líder da oposição venezuelana foi preso em Caracas poucas horas depois dele ter sido solto da prisão. Essa foi a primeira vez que um preso político libertado voltou a ser preso desde que as autoridades chavistas anunciaram uma libertação em massa no início de janeiro. Luciana Tadeu, diretamente de Buenos Aires. O problema é que a gente não tem transparência nenhuma do governo chavista. O que eles afirmam? Que esse preso político desrespeitou algumas regras, mas não explicaram que regras foram essas. Exatamente, Uribe. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Não está clara que condição era essa que Juan Pablo Guanipa teria desrespeitado. O que a gente sabe é que muitos dos presos que estão sendo soltos desde o dia 8 de janeiro têm proibição de dar declarações para a imprensa, inclusive de fazer postagem em redes sociais, coisas que Juan Pablo Guanipa fez. Ele saiu da prisão nesse domingo, durante a tarde. O filho dele fez uma postagem cerca das 2 da tarde do horário do Brasil, dizendo que há poucos minutos o pai dele tinha sido solto, e Juan Pablo Guanipa deu entrevistas e declarações para a imprensa. Nessa declaração que ele deu logo ao sair da prisão, ele disse que a Venezuela tem direito de ser um país livre, de ser um país democrático, de viver a institucionalidade e o Estado de Direito. Disse que os primeiros que devem cumprir as regras são os integrantes do governo interino, ele qualifica de regime, e diz que essas pessoas estão no poder porque desrespeitaram o processo eleitoral e que muita gente foi presa na Venezuela por protestar justamente por esse processo eleitoral, e que muitas pessoas foram presas mesmo antes disso, e exigiu a libertação de todos. O Ministério Público da Venezuela, Uribe, como você muito bem mencionou, disse em um comunicado que solicitou para a Justiça a revogação da soltura de Juan Pablo Guanipa por verificar o descumprimento de condições impostas, mas sem, como você disse, esclarecer que condições eram essas. É importante lembrar que Juan Pablo Guanipa é um líder opositor próximo a Maria Corina Machado. Foi preso há cerca de 8 meses, isso depois de vários meses que ele passou escondido na clandestinidade, e depois ele foi preso justamente saindo de um protesto opositor e acabou sendo libertado ontem, no próprio domingo, antes das 2 da tarde, e a informação que a gente tem é que 11h45 da noite do horário venezuelano, isso é meia-noite e 45 do Brasil, desta segunda-feira, ele foi emboscado por 10 pessoas fortemente armadas, sem nenhum tipo de identificação, que levaram ele. E o filho, que é quem faz esse relato de como foi a nova prisão de Juan Pablo Guanipa, horas depois de ser solto da prisão, pede uma prova de vida do líder opositor e responsabiliza o governo interino da Venezuela por qualquer coisa que aconteça com o pai. E a gente continua, então, nessa dúvida sobre quais foram as condições que Juan Pablo Guanipa teria desrespeitado. E há muitos questionamentos, claro, das organizações de direitos humanos sobre esse processo de solturas, que tem essas condições, né, e que coloca, então, sob risco a liberdade das pessoas que estão sendo libertadas desde o dia 8 de janeiro, enquanto está sendo discutido no Legislativo venezuelano uma lei de anistia, justamente para a soltura de todos os presos considerados presos por motivações políticas. Então, um primeiro caso aí de um político que saiu, deu declarações para a imprensa, o Ministério Público considerou que ele violou algum tipo de regra, então foi preso novamente, sequestrado, é a expressão que está usando a oposição. E, de fato, o ex-candidato presidencial Edmundo González, que, segundo a oposição, ganhou essas eleições, afirma que a ausência de informação sobre o paradeiro dele depois dessa nova prisão configura uma desaparição, um desaparecimento forçado na Venezuela, Uribe.